Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de número 180. E na aula de hoje eu vou conversar com você sobre 3 princípios essenciais para você frutificar durante o ano de 2023. Por favor, você que está aqui ao vivo comigo, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Me dá aí esse feedback. E também já coloca aqui o seguinte, escreve para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e coloca do lado qual é a cidade que você tá me vendo, tá bom? Bom dia, Célia. Bom dia, Deia, Eliane, Bia. Bom dia, Denise, Renata, Meires. Tudo certo? Meire, né? Obrigada, meu bem. Bom dia, Rejane. Daiane disse que sim, tudo certo. Obrigada, Dai. Bom dia, Rosana. Tudo certo? Elizabeth também. Ó, coloca então pra mim agora, por favor, se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Ó, Edinalva, eu sou novata de São Luís, Maranhão. Seja bem-vinda. Elizabeth tá lá em Salvador. Bom dia, Leise. Bom dia, Célia. Ó, tema da nossa aula de hoje, 3 princípios pra você frutificar, certo? Bom dia, Divânia. Tudo certo? Tina, novata, seja bem-vinda. Bom dia, Liliane. Luciene, lá em Massachusetts. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Tina, lá de Salvador. Eita, peraí que vocês estão digitando muito rápido, perdi. Miranda, lá do Piauí. Elizabeth, ó, novata, já tô aqui seguindo. Deia também novata. Ionária, pronunciei certo? Lá do Maranhão. Silvia, de Minas. Grazi, lá de São Paulo. Thaís. Thaís não, acho que é Thaíris. Perdão. Magali é veterana de Pernambuco. São Luís, bom dia. Volta Redonda. Então, olha só. Você que tá aqui comigo, tá? Pela primeira vez. Vou até diminuir aqui o som. Seja bem-vinda, fique à vontade. Nós temos aulas ao vivo toda quarta-feira, às 10h07, tá? Essa aula aqui, ela não vai ficar gravada aqui no Insta. Quando a gente encerrar, ela vai sair do ar. Pra você ter acesso ao replay dessa aula, você precisa estar em um dos nossos grupos de aviso de conteúdo, tá? E aí a gente vai subir ela lá no meu canal e você vai receber o link do replay. Pri, essa aula tem toda semana? Toda semana estamos juntas aqui, tá? E aí, antes de a gente começar o conteúdo, eu quero só me apresentar bem rapidinho pra você que tá aqui comigo pela primeira vez, tá bom? Meu nome é Pri, sou casada com Técio, nós somos pais do Azaf. E eu e Técio, nós somos pastores auxiliares da Seven Church. E além do nosso ministério como pastores, a gente tem também a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E aí, na nossa empresa, a gente tem várias áreas. E existe uma área específica que é o estudo da Bíblia para mulheres. Que, no caso, né, sou eu, Pri, que tomo de conta dessa, né, estou à frente aí dessa área, aparecendo aqui, ensinando vocês, ajudando, treinando. E o nosso propósito, tá? Meu e do Tess, é treinar você para ser uma mulher mais sábia. E tudo, absolutamente tudo que a gente faz aqui, ó, é baseado na palavra de Deus. Tem um princípio da palavra de Deus, baseando, fundamentando tudo que a gente ensina aqui pra vocês, tá? Pri, como que eu faço pra ser treinada por você para estudar a Bíblia? A gente tem níveis diferentes de treinamento. O primeiro passo, tá? É esse aqui que você tá comigo, nas aulas gratuitas. Você vai conhecer como é o meu jeito de ensinar, como é que eu falo, como é a maneira que eu explico a Bíblia. E aí, você vai, né, subindo para os próximos níveis. O próximo nível que a gente tem para você começar especificamente o estudo da Bíblia comigo é o Combo da Sabedoria, que é um curso gravado, onde você vai sentar lá, vai assistir, né, as aulas que tem lá e vai tirando as suas dúvidas lá na plataforma. E depois dele, tá? O outro nível que a gente tem é a minha mentoria anual de estudo da Bíblia, que é a Mentoria à Fonte. O Combo da Sabedoria, você pode entrar qualquer hora, a qualquer momento, você pode se matricular nele. A Mentoria à Fonte, no momento, está fechada, mas ainda, tá? Agora, no primeiro semestre, agora de 2023, nós vamos abrir novas vagas para você que quer aprofundar, tá? O seu estudo da Bíblia comigo. E aí, essa mentoria, gente, é
de acompanhamentos, né, anual. A gente tem aulas ao vivo toda semana. É um acompanhamento mais próximo, tá bom? Então, tem esses níveis aí que você pode começar. E aí, toda quarta-feira, a gente tem aula gratuita aqui. Além disso, né, Pri, aonde que eu posso ver mais conteúdo seu? Tem o meu canal do YouTube, tem canal do Telegram, tem todos os conteúdos aqui dentro do Instagram. Inclusive, quero um feedback com vocês, que no ao vivo eu consigo, né, ter mais resposta. Eu postei 2 últimos reels fazendo o estudo do Salmo 1. Coloquei fazendo do versículo 1, fazendo do versículo 2. Eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de post e se vocês querem que eu continue fazendo, né, essas marcações do versículo, um estudo ali de forma rápida. Se sim, coloca aqui pra mim, se você quer, tá bom? E também, mais tarde, eu vou abrir uma caixinha pra você sugerir qual é o versículo que você quer que eu grave um vídeo, grifando, marcando e explicando um pouco pra você entender melhor, tá bom? Então, coloca aí pra mim, sim ou não, se você tá gostando. Deixa eu ver quem mais entrou. Adriana, Denise, Dona Vera, Flávia, Kalene, Cláudia, bom dia. Priscila, Leiliane, Carla, Augusta, Betânia, sejam todas bem-vindas, tá bom? Ó, Paulinho colocou, amei, queremos sim, explica na profundidade, show! E aí, gente, dependendo dos rios, os que vocês mais gostarem, eu vou transformando em aulas aqui da nossa semana pra gente aprofundar ainda mais, tá bom? Então, ó, seguinte, pra você me ajudar, agora eu preciso da sua ajuda pra gente compartilhar essa aula com outras mulheres. Você vai pegar aqui esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Pri, não tá aparecendo pra mim o aviãozinho. Você vai clicar nos 3 pontinhos que tem aqui embaixo, tá bom? E vai mandar o avião para suas amigas que gostam de ler, que gostam de estudar a Bíblia. Pri, a minha amiga ainda não conhece a Jesus. Não tem problema, manda a aula pra ela, que a gente vai falar aqui de um jeito bem legal, que independente se ela já vai na igreja ou não, vai ajudar muito ela, tá bom? Coloca aí pra mim se você já compartilhou aí o avião, beleza? Tema da nossa aula de hoje, 3 princípios para você frutificar durante o ano de 2023. Você é uma mulher que quer dar muito fruto ou que quer dar pouco fruto durante esse ano? Coloca aqui pra mim qual é o seu desejo. Ai, Pri, eu quero dar muitos frutos, eu quero dar fruto na minha vida espiritual, quero frutificar na minha família, quero ser bênção na minha família, quero ver frutos também lá no meu trabalho, na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho. Coloca aqui pra mim se você é uma mulher que quer dar muitos frutos ou que quer dar poucos frutos. Eu preciso de vocês aqui respondendo aqui nos comentários pra mim, pra gente conversando durante a aula, tá bom? Ó, a Cida colocou, eu quero dar muitos frutos. Coloca aí pra mim, certo? Ai, Pri, claro que eu quero dar muitos frutos, eu sei que tecnicamente, normalmente é isso que você quer, mas eu quero que você repita isso para o seu cérebro ir, né, internalizando para a sua mente e ouvindo. Ó, eu quero trabalhar menos e dar mais frutos na minha casa e no estudo da Bíblia. Eu quero muitos frutos espirituais. Eu quero frutos em todas as áreas. Quero dar muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Então, ó, se você é uma mulher que quer dar muitos frutos, essa aula aqui é pra você, tá bom? Pega o seu caderninho, no meu caso, Pri, meu caderninho agora tá aqui, né, minhas anotações, ó. Pega aí o seu caderninho pra você anotar. Pega também a sua Bíblia, tá? Pra você acompanhar. Pra você checar todos os versículos que eu vou compartilhar aqui. Você ir olhando na sua Bíblia e conferindo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você é o seguinte. Você já teve um sonho, algo que você queria fazer, que você queria desenvolver na sua vida, ou estudar, ou até mesmo algo espiritual, e que você já desistiu desse sonho porque você pensou assim, ai não, isso é muito difícil. É muito difícil pra mim, muito difícil pra eu conseguir, acho que eu não fui feita pra isso. Você já desistiu de algum sonho por achar assim, tá? Você também já se sentiu desanimada com algum projeto por causa de uma notícia ruim? Você tava lá toda empolgada, pensando em algo no seu trabalho, na sua família, e aí de repente chega uma notícia ruim. Você já desistiu de algum projeto por causa de uma notícia ruim que foram liberando sobre a sua vida? Eu já. Quem aí também já? Coloca aí eu já, eu nunca, pra eu saber, né, se eu tô sozinha ou não. E aí, muitas vezes, o que entra na nossa mente é o quê? Ai, é impossível
eu conseguir frutificar, porque a notícia que tá todo mundo dando é que tá tudo em crise. Então, por exemplo, né, eu sei que eu tenho algumas alunas que não moram aqui no Brasil, mas 99,9%, né, das meninas que estão aqui são aqui do Brasil. Então, digamos assim, ai, vai aumentar tal coisa, tá em crise em tal área, não sei o que, tá com defeito, isso, aquilo outro. Quando a gente liga a televisão, só vem notícia ruim. Normalmente, eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui, né, Fortaleza, Ceará, tem inclusive uns programas que eles são assim, a especialidade deles é dar notícia ruim. Notícia da violência que tá crescendo, só coisa ruim, gente, não tem uma coisa boa, tá? E aí, muitas vezes, a gente pega essas notícias e coloca elas como verdade sobre a nossa vida, e a nossa mente, por mais que a nossa boca diga que não, mas a nossa mente, a gente internalizou o quê? Se tá tudo em crise, eu não posso prosperar. Se tá ruim pra todo mundo, vai ficar ruim pra mim também. E aí, a gente precisa alinhar a nossa mente com a Bíblia. Porque nós somos o povo, né? Eu tava conversando com as minhas alunas ontem do Leia Mais e Melhor. Nós somos o povo do livro, tá? Deus, quando ele decidiu se revelar a nós, ele não deixou uma música, não deixou um filme, não deixou um jornal, não deixou um vídeo no YouTube. O que Deus deixou pra gente basear a nossa vida, pra gente conhecer mais dele, foi o quê? A palavra de Deus. E o que a gente vê quando a gente lê na Bíblia acerca de crise? Nós vemos os milagres de Deus acontecendo. A gente vê milhões de pessoas sendo alimentadas em abundância, andando pelo deserto durante 40 anos. A gente vê Deus libertando o povo lá do Egito, Deus agindo com a mão poderosa. E a gente vê também a história, tá? De Isaac, tá? Que ele chegou lá na terra eu não lembro agora exatamente qual era a cidade, mas era ali nas terras do rei Abimeleque. E aí começou a ter uma grande crise, uma grande fome, uma grande seca naquela época. E aí Isaac pega e diz assim, ai, tô pensando em ir para o Egito, porque lá vai ter comida. E Deus aparece para ele e diz assim, Isaac, não sai daí. Fica aí nesse lugar que eu vou cuidar de você. E talvez hoje o que Deus esteja dizendo para você é, filha, não é hora de você fugir do ambiente que você está. É hora de você permanecer e eu, que sou o seu Deus, vou prover na sua vida. E aí lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12, diz assim, tá? Isaac semeou naquela terra, Mari me lembrou, cidade de Gerar. Obrigada, Mari. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Pri, o que isso quer dizer? Se a gente fosse falar nos dias de hoje, significa que Isaac teve um rendimento que não existe na face da terra. É como se ele tivesse investido R$1 de semente e para cada R$1 de semente que ele investiu, ele colheu R$100. No mundo financeiro, né, não existe esse tipo de ganho nessa margem de porcentagem, né? 100 vezes mais é aquilo que ele plantou. Não foi assim, ele plantou 1 e colheu 2, que já é um retorno muito bom, tá? Ele plantou 1 e ele colheu 100. Para cada uma semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. E o mesmo Deus que abençoou a vida de Isaac é o mesmo Deus que está agindo hoje. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não mudou. Então, primeira coisa para você anotar aí no seu caderninho, você que está anotando junto comigo, primeiro ponto. O que determina a frutificação na nossa vida é o favor de Deus e não as circunstâncias externas. A gente não deve deixar o medo dominar o nosso coração. Então, quantos projetos eu já quase cheguei a desistir de fazer, projetos, inclusive coisas recentes aqui com vocês, e que eu dizia assim, ai, eu vou desistir disso, tá todo mundo dizendo que tá dando errado, tá todo mundo dizendo que tá difícil. Como que eu vou fazer aqui esse novo projeto? Como que eu vou lançar esse novo curso, essa mentoria? Não vai dar certo. E aí, Deus vem, fala com a gente, diz, ei, quem provê na sua vida sou eu. Se eu disse pra você entrar num projeto, se eu disse pra você entrar num jejum, acordar mais cedo pra ler a Bíblia, pra você cuidar melhor da sua casa, sou eu que estou com você. Então, o Deus que coloca o projeto na nossa mão é o Deus que abençoa.
Agora, uma coisa que a gente tem que ficar atenta. Existem projetos que nós carregamos que são nossos. Você sonhou, você projetou, você planejou tudo e depois você foi lá pra Deus e disse assim, tá aí, Deus, abençoa aí. É igual aquele filho, eu não sei se vocês já fizeram isso com a mãe de vocês, a minha mãe tinha ódio, que planeja tudo com a amiga, né? Tipo assim, vou dormir na casa da minha amiga. Planeja tudo com a amiga, combina com a amiga, com a mãe da amiga, separa a roupa, faz tudo. E no final é que chega pra mãe e diz assim, e aí, mãe, eu posso ir? A minha mãe, né, perguntava logo assim, você está me comunicando ou pedindo a minha autorização pra ir? Não, mãe, eu tô pedindo a sua autorização pra ir. E aí ela diz, então por que é que você já combinou tudo antes de falar comigo? Então, muitas vezes, a gente que é mãe, alguma mãe aí já passou por isso? O meu filho Azaf, uma vez, combinou com um amiguinho da igreja, combinou tudo, decidiu, né, o restaurante que ia sair a gente, família dele, com os pais do amigo, né? Combinou tudo, e aí já decidiram, e aí foram falar com o pai do meninozinho, e depois vieram falar com a gente. Então, quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente projeta tudo, a gente planeja tudo, e depois a gente quer jogar nos peitos de Deus, como a gente fala aqui no Ceará, né? Diz assim, toma Deus, agora é sua obrigação me abençoar. Então entenda, Deus, ele não tem compromisso, ele não tem dever de abençoar você em nada daquilo, nenhum projeto que você faz sem consultar ele. Mas Deus, ele tem total compromisso, total comprometimento com aquilo que ele fala pra você fazer, né? Que é ele que te dá ordem. Vocês entendem a diferença desses dois projetos? Então, a gente tem que estar atenta sobre isso. Quem prospera a nossa vida, quem faz a nossa vida avançar, tá? E prosperidade, gente, é financeiro também, é com relação a, né, dinheiro, a bens materiais, mas é principalmente a prosperidade da nossa alma, da nossa mente, da nossa vida espiritual, tá? A prosperidade, ela vem quando a gente se envolve nos projetos de Deus. E não quando a gente tenta forçar Deus a vir para os nossos projetos, certo? Então, primeira coisa, é a bênção de Deus que faz você prosperar. Não são as outras pessoas, não são... você não depende do ambiente. Pri, o ambiente ao meu redor tá caótico. Beleza. O ambiente ao redor de Moisés e do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, tava tudo caótico, tava tudo destruído. O ambiente ao redor de Isaac era de seca. Quantas e quantas vezes a gente vê Deus operando milagres? E aí o segundo ponto que eu quero que você entenda é o seguinte, Pri, se eu não posso viver os meus planos, se eu preciso viver os planos de Deus, como que eu vou fazer para entender o que é que Deus tem para minha vida? Tem um segredo, gente, top, que eu vou contar aqui para vocês. Antes de eu contar o segredo, coloca aqui para mim o símbolo do foguinho. Ó, sempre que você estiver entendendo, sempre que estiver virando uma chavezinha aí na sua mente, comenta aqui o símbolo do foguinho, tá? Coloca aí o símbolo do foguinho para eu saber se você tá entendendo. E também aproveita e compartilha aqui no avião, tá bom? Então vamos lá. Pri, como que eu faço para entender qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Aonde que ele está me chamando para colaborar com a obra dele? Porque é a gente que se encaixa no projeto de Deus e não Deus que se encaixa na nossa vida. É a gente que se encaixa na Bíblia e não a Bíblia que se encaixa naquilo que a gente gosta, certo? Então, como que a gente vai fazer de uma forma bem prática? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Mas, ó, preste atenção. Você não pode pegar a sua Bíblia, eu quero saber o plano de Deus para mim hoje, certo? A Bíblia, gente, ela não é um jogo de cartas, um jogo de baralho, ela não é um horóscopo pra você ir lá balançar ela assim, né? Tem gente que faz assim, ó, balança, abre a Bíblia, bota assim o dedo e lê o primeiro versículo que vem. Isso não é entender o plano de Deus. O plano de Deus você entende dia após dia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu vou falar mais sobre isso no final da nossa aula, beleza? Então, Deus, ele tem milagre para fazer na nossa vida. Ele quer fazer esse milagre. Deus, ele tem
Ele quer que a gente colha a 100 por 1, assim como ele fez na vida de Isaac. Como, Pri, que eu vou fazer, que eu vou ter esse tipo de colheita? Vivendo a vontade de Deus. E aí, o nosso principal chamado, independente de se você é homem, se você é mulher, se você, né, é jovem, se você já é uma senhora madura, se você é uma criança, se você é adolescente, ok? Não importa qual é a sua idade. O que a Bíblia diz que nós fomos chamadas para fazer é glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Tudo que Deus criou, tudo aquilo, tá? Que Deus está fazendo na nossa vida, que tudo aquilo, não só na nossa vida, mas na natureza, tudo aquilo que Deus criou proclama a glória de Deus. E não é diferente comigo e com você. Só que o que é que acontece? Lá no Éden, o Adão e a Eva decidiram comer o fruto que não era para comer. O pecado entrou no mundo e a imagem de Deus foi distorcida na nossa vida. Por conta disso, né, grande parte da humanidade não glorifica a Deus. O que as pessoas fazem? Elas buscam a glória própria. Elas buscam aquilo que vai engrandecer o nome delas. Elas querem se tornar conhecidas, e na nossa geração é cada vez mais isso, né? A galera quer viralizar, quer fazer vídeo que tenha maior alcance, que tenha milhões de views. O povo quer ir para aquele programa lá que o povo fica tudo trancado, né? Então, as pessoas, elas estão buscando o quê? A glória delas. Nós que somos cristãs precisamos mudar essa mentalidade. Talvez você viveu lá no mundo e era isso que as pessoas falavam. Você primeiro, né? Você tem que ser, você que tem que aparecer. No reino de Deus, a gente diminui. A gente some para que Deus apareça e quem precisa ser glorificado é Deus. Pri, entendi, eu nasci para glorificar a Deus. Como que eu vou glorificar a Deus? Vamos lá, Jesus deixou tudo escrito. João, capítulo 15, eu recomendo que você leia o capítulo 15 todo. Eu vou ler com você aqui especificamente o versículo 5 e o versículo 8. Como que nós glorificamos a Deus? E aí você vai ver como tudo que eu tô falando vai se encaixar com o tema de hoje, que é 3 princípios para você frutificar. Então vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqui é Jesus falando. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. A frutificação, ela vem como um processo, um resultado do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes o nosso erro, a gente já sabe que foi criado para a glória de Deus. A gente já sabe que quer dar fruto. Mas qual é o erro que normalmente quem comete esse erro normalmente é a mulher, porque ela é mais assim acelerada, né? Mais proativa. É o quê? Tentar dar fruto sozinha. Você vai tentar dar fruto na sua vida espiritual pelo seu esforço. Ai, Pri, eu vou jejuar muito, eu vou orar muito, eu vou ler muita Bíblia, aí eu vou frutificar. Não é assim. O fruto, ele vem do nosso relacionamento com Deus. Leitura da Bíblia, jejum, oração, serviço voluntário na sua igreja, estudar a Bíblia, participar de uma aula como essa, são ferramentas, são caminhos para você estar mais perto de Deus. São caminhos para você ter mais intimidade com Deus. E aí, nesse relacionamento, permanecendo em Jesus e Ele em você, a consequência é dar fruto. Por que que muitas vezes a gente não está vendo fruto na nossa vida? Porque a gente está focada no resultado, quando a gente devia estar prestando atenção nas nossas raízes. E aí, no versículo 8, Jesus confirma tudo que eu estou falando para você até agora. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Então, como que eu sei, Pri, se eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida? Como que eu sei se os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida? Através dos frutos que você dá. É os resultados, tá? Então, Pri, fruto é orar em línguas? Não, orar em línguas, dom de discernimento, dom de cura, dom de ensino é dom. Dom é presente, fruto é outra coisa, tá? Pri, e aí quais são os frutos que Deus espera de mim, né? Frutificar, para você entender, o primeiro fruto que você tem que dar é no seu caráter. Tem gente que tá tentando dar fruto fora, né? Ah, eu quero converter o meu marido, ele vai ser o meu fruto, Pri, para apresentar diante de Deus.
Ai, Pri, eu quero dar fruto lá na minha igreja, eu quero fazer acontecer, eu quero isso e aquilo outro. Ok, muito bom, tudo isso é legal. Mas, e o seu caráter? Como é que está o seu caráter? Como é que está a sua vida com Deus? Então, o que é que Jesus quis dizer aí com frutificar? Paulo, ele vai explicar isso pra gente lá em Gálatas, capítulo 5. Ele explica que existem as obras da carne e existe o fruto do Espírito Santo. Não são os, é o fruto do Espírito Santo. É um fruto com muitos aspectos. Eu assisti uma vez uma mensagem do pastor Douglas que ele explicava que esse fruto, ele é como uma alcachofra, né? Como sempre uma alcachofra? Quem aqui já viu uma alcachofra ao vivo ou já viu uma foto? Ela é um fruto que ela tem várias camadas. E aí o fruto do Espírito Santo é como se fosse isso, um fruto com várias camadas, que à medida que você vai se relacionando com Deus através do Espírito Santo, ele vai trabalhando no seu interior, removendo as tralhas, o lixo, fazendo aquela faxina na sua cabeça, no seu coração e gerando os frutos, ok? Então, todo mundo aqui, até aqui, todo mundo entendeu qual é o fruto que você tem que dar? Não, o fruto, gente, Pri, ganhar pessoas para Jesus é bom? É maravilhoso. Só que como que você vai ganhar se você não tiver bom testemunho? Né? Pri, como que eu tenho um bom testemunho? Sendo parecida com Jesus. E isso, gente, o Novo Testamento, ele tá todo conectado ao Antigo Testamento. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus, quando ele vem para restaurar o plano original, que é o quê? Que a gente seja imagem e semelhança de Deus. Pri, como que eu sei que eu estou ficando parecida com Jesus? Pelos frutos que você apresenta no seu caráter. Uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. Ai, Pri, eu sirvo na minha igreja tantas horas, eu faço trabalho voluntário, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu oro, eu jejuo, parabéns. Top, muito lindo. Mas e aí, cadê os frutos? Cadê os frutos da sua vida? Cadê? Como é que é o seu comportamento? Certo? Então o fruto é manifestar Deus através da minha vida. Isso, manifestar o caráter de Deus. Existem atributos de Deus que não são comunicáveis. Como assim, Pri? Coisas que só Deus pode ser e que quando nós tentamos ter essas características, nós somos idólatras, pecadoras e estamos tentando roubar o lugar de Deus. Assim como Satanás quis fazer lá, né, no princípio das coisas, quando ele foi lançado, jogado de cima para baixo. Ai, Pri, pegou pesado. Eu peguei pesado, mas é o que tá na Bíblia, né? Exemplos, Pri, de coisas que Deus aí eu não posso ser. Você não é onipotente, você não pode todas as coisas. Você não é a toda-poderosa. Você não tem o controle de tudo nas suas mãos. Você não é eterna, logo, você é limitada às 24 horas do dia, tá? Você, pelo fato de você não ser eterna, você cansa. Você é ser humano, você não é Deus. Então, muitas vezes, uma das coisas que eu percebia que me atrapalhava muito de fazer o que Deus queria é porque eu estava ocupada tentando ser igual a Deus. Eu estava ocupada tentando controlar a vida do meu marido, a vida de todo mundo ao meu redor. Eu estava ocupada, né, tentando ser uma máquina de produtividade que nunca para, nunca dorme. Então, nós não somos iguais a Deus. Então tem uma lista de 10 atributos de Deus que nós não somos. Vanessa tá lembrando aqui, Deus também é soberano, ele é imutável, tá? Pri, o que significa ele ser soberano? Significa que ele governa sobre todas as coisas. Que os reis, eles levantam e eles caem, mas o Senhor permanece soberano para sempre. O fato de Deus ser soberano é um descanso, é um alívio pra gente. E tem a ver com o que eu falei lá no começo pra você. Quem determina pra onde a sua vida vai, quem determina pra onde a sua família vai, a sua empresa, a sua vida espiritual, não são os governantes. Não é uma pessoa que tem algum tipo de poder sobre a sua vida. Quem determina é Deus. Por quê? Porque ele é soberano. Então isso é o que nós não fomos chamadas pra ser. Pri, o que é que Deus me chamou pra ser? Quais são os atributos que estão em Deus, que são visíveis em Cristo, que é o nosso modelo, e que eu sou convidada a desenvolver? O que é que Deus espera de mim? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A gente tem aqui uma lista básica pra gente começar, certo? Mas o Espírito produz este fruto, ok?
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. E se você ler o capítulo todo, Paulo está explicando o seguinte: ei, existem dois estilos de vida. A vida que é dominada pelo Espírito Santo de Deus e a vida que é dominada pelo pecado. Ai, Pri, quer dizer que eu não posso eu mesma dominar a minha vida? Não, é um engano. Se você acha que você tem um controle da sua vida, na verdade, quem está controlando tudo aí, né, não é você. É o reino das trevas. Então, qual é o meio que a gente tem para dar, para apresentar diante de Deus essa lista de fruto? Tendo uma vida controlada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, você já sai aqui dessa aula até aqui, tá? Você já entendeu que Deus é quem é soberano sobre a sua vida. Os seus frutos dependem do que Deus libera sobre você. Que você precisa se encaixar, se submeter a Deus e aos planos dele, para você dar fruto. E que os frutos que Deus espera de nós, eles são primeiros frutos espirituais. Agora presta atenção. A paciência, gente, por exemplo, ela é um fruto do Espírito, mas esse fruto ele se manifesta no seu dia a dia. Você não tem como ter paciência por dentro e ser irada por fora. Ou você é paciente, né? Eu tá ali desenvolvendo a paciência, ou não. Cada um desses frutos, eles vão se manifestar em hábitos no seu dia a dia, ok? É por causa desses hábitos que você vai perceber, né? Pri, eu percebi que eu já consegui melhorar bastante, eu já tô conseguindo manifestar o fruto da gentileza, da amabilidade. Eu já tô conseguindo manifestar o fruto da paciência, mas tá faltando para mim o fruto da alegria. Eu não tô conseguindo manifestar alegria. Então, quem gera esse fruto em nós é o Espírito Santo de Deus, à medida que a gente se submete a ele. Entendido esses pontos, agora eu quero compartilhar com você 3 princípios para você frutificar. O básico do básico, que eu nem coloquei aqui nesses princípios, é o quê? Ter uma vida submissa a Deus. Pri, como que eu tenho uma vida submissa a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Como que eu entendo qual é a vontade de Deus? Estudando a sua Bíblia. O que Deus espera de você está registrado aqui na palavra dele, certo? Então vamos lá. 3 princípios para você frutificar, ok? Primeiro princípio para você que está anotando. Imagina o seguinte, Jesus ele disse, né, que nós somos ramos conectados a uma árvore. Imagina a minha vida e a sua vida como uma árvore, certo? A primeira coisa, gente, que uma planta, que uma árvore precisa para ela ser frutífera é uma terra boa. Ela precisa estar plantada em um bom solo. Se você pegar uma plantinha, né, que é, por exemplo, um ambiente bom no todo. Se você pega uma planta que é de sol e você guarda ela dentro de casa, ela vai morrer. Se você pega uma planta que é uma planta que não gosta de sol e você expõe ela ao sol, ela vai queimar e ela vai morrer. Então, o ambiente que você está plantada, tá? Esse ambiente vai definir o nível de fruto que você vai dar. Se é uma terra boa, aquela árvore, aquela planta, ela vai ter muitos nutrientes, ela vai ter água ali, irrigação subterrânea e ela vai prosperar. Um lugar, gente, que quando você for, um dia a gente vai juntas, em nome de Jesus, lá em Israel. Quando você for, você vai ficar chocada. Por quê? É no meio do deserto, mas eu nunca comi uma laranja ou uma maçã tão gostosa na minha vida. Você anda dentro de Israel e no meio do deserto você vê estufas, às vezes elas são até elevadas do chão, dando fruto, dando fruto, dando fruto. Por quê? Porque eles aprenderam, né, com a bênção de Deus, com a sabedoria, desenvolvendo tecnologia, a criar ambientes no meio do deserto para aquele lugar ser um lugar que gera fruto. Isso, gente, é algo que só Deus pode fazer. E aí é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Pri, me explica melhor na minha vida como que eu posso ter esses ambientes, tá? Vamos lá. Quem são os amigos com quem você anda? Quem são as pessoas com quem você convive? As vozes que você escuta, tá? O que é que você ouve? O que é que você lê? Quem é que você segue nas redes sociais? Eu tenho batido muito nisso.
Tem uma aluna que até esses dias ela mandou assim pra mim: ai, Pri, hoje eu fiz o limpa, fiz a faxina nas minhas redes sociais. Recomendo que você faça. Por quê? Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, que você assiste, todas as pessoas que você segue, que você tá ali vendo os stories daquela pessoa, de forma consciente e também de forma inconsciente, você absorve aquilo para a sua vida. Aquilo tá moldando, alimentando a sua mente e formando o seu caráter. As mesas aonde você senta, elas podem liberar a sua vida para frutificar ou elas podem matar a sua raiz. Existem mulheres que estão aqui, tá? Que eram plantinhas que deviam estar pegando sol. E aí elas sentaram na mesa das plantinhas que não são do sol. E aí, porque sentaram na mesa errada, lá naquela mesa, o que é que ela ouviu? Esse sonho é grande demais, isso não é pra você. Você sonha muito alto, você precisa se enxergar. Você precisa acordar pra vida, você não tá vendo que tá tudo em crise. E aí essa mulher que tinha um sonho, inclusive dado por Deus, foi como a gente diz aqui no Ceará, né? Amufinando, murchando, e tá quase morrendo. A boa notícia é que lá em Jó, Deus diz assim: ei, existe uma água que sai de Deus, que mesmo que a plantinha esteja morta, mesmo que o tronco esteja morto, com o cheiro dessa água, essa planta volta à vida. É daí que vem aquela música lá do Diante do Trono, né? Ao cheiro das águas brotará. Existe um versículo sobre isso. Então, como que tá a sua vida hoje? Você é uma mulher, né, que por ter andado em ambientes errados, por ter escutado pessoas erradas. Pri, mais exemplos de ambientes errados: ambiente de fofoca, ambiente que só tem crítica. Ai, Pri, mas eu não fofoco. Se você senta pra ouvir, você faz parte do engodo, tá? E isso, gente, não agrada a Deus, isso destrói a sua mente. Ambientes em que tudo que é falado é contra os princípios de Deus. Como que você senta, como a gente estava estudando, quem não viu Rios, procura o meu Rios, tá? Que tem lá Salmo 1, versículo 1, a capinha dele é assim. Topa estudar um versículo comigo? Lá no Salmo 1, o que é que ele diz à pessoa bem-aventurada? Que lá no versículo 3 ele diz: ela é como uma árvore frutífera que dá muitos frutos. Ele não anda no caminho dos... bem-aventurado o homem que não anda, não senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Você não pode andar em qualquer lugar, você não pode sentar em qualquer mesa. Tenha cuidado. Pri, essa aula vai ficar salva só no meu canal e o link eu vou enviar, tá? Nos grupos de aviso que a gente tem, nos grupos de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Preste atenção no ambiente que você tá. Pri, o ambiente que eu tô não é um bom ambiente, eu não tenho como sair daqui agora. O que é que eu faço? Você, no lugar de se alimentar do ambiente, você já chega na festa alimentada. Sabe quando você tá fazendo uma dieta e que você não pode quebrar a dieta e você tem que ir pra uma festa? O que é que você faz? Você come antes de ir pra festa, você leva a sua marmitinha separada. Pra quê? Pra você não quebrar a dieta, pra você não comer comida, né, que não deve comer, que não tá lá na sua dieta. Então, o que que você vai fazer no dia que você tiver que ir no ambiente, tá? Que não é bom pra você. Você come em casa, como a senhora, sua mãe, e a minha mãe também fazia quando a gente ia pras festas, né? Pra gente não matar ela de vergonha. Quem aqui a mãe dava de comer antes de ir pras festas? Coloca aí pra mim, tá? Eu sim, eu não. Beleza? Então, primeiro ponto, tá? Você precisa estar num bom ambiente, em terra boa. Segundo, a árvore, gente, ela não come do fruto dela. Você já viu uma macieira comendo a maçã dela? Não. Você já viu uma bananeira mastigando uma banana? Não. Você não vai comer do seu fruto. Claro que, o teste disse, toma uma abacatada antes de ir pra festa. Gente, pra quem não sabe o que é abacatada, é vitamina de abacate, abacate com leite. Pensa um negocinho que incha você por dentro, né? Minha sogra devia fazer isso com ele. E aí, gente, Pri, mas essas virtudes não é do meu relacionamento com Deus? Sim, elas vão abençoar a sua vida. Você vai ser abençoada. Só que imagina como vai ser o seu casamento, você sendo uma mulher mais gentil, mais bondosa, mais paciente, mais humilde, mais cheia da paz de Deus. Como que vai ser a sua vida? Como que as pessoas ao seu redor vão
desfrutar daquilo, né, que Deus está fazendo na sua vida. Os frutos que Deus entrega na sua mão, o seu caráter, o conhecimento, a revelação que Deus te dá, frutos materiais, não é só para você. Não é para você fechar a mão ali e guardar isso para você ser egoísta. Eu sempre falo aqui que existem dois tipos de aluna, que é como uma represa e a aluna que é como um rio. A aluna que é como uma represa, ela retém tudo. Só que ela vai guardando, guardando, guardando e chega uma hora que ou ela não tem mais espaço para receber nada novo de Deus, ou se Deus derramar uma gotinha a mais, ela rompe e a vida dela, né? A barreira ali é destruída. Então você precisa ser como um rio. Um rio, ele recebe a água da nascente e ele vai vivendo o caminho dele. Ele não fica parado como uma represa. Ele vai cumprindo o propósito dele até chegar no destino. Então nós precisamos ser como um rio. Servir a Deus sempre vai incluir servir ao próximo. O meu propósito, o seu propósito envolve ser uma mulher generosa. Então, por exemplo, eu, Pri, decidi pegar 1 hora do meu dia de ontem, ou mais, fazendo aqui essa aula, mais meia hora nada, 1 hora que eu investi me arrumando, porque eu não posso chegar aqui pra você, né, toda descabelada, toda feia, e tô pegando aqui mais 1 hora e tô aqui com você entregando essa aula pra você. Eu podia ficar sentada, guardar tudo pra mim. Só que, gente, isso não é saudável. Você vai adoecer, você vai se tornar uma pessoa obesa espiritualmente. E todo exagero, né? Tanto guardar muito, como não comer nada, né? Como ficar ali e não se alimentar de Deus. Tanto você comer muito e não compartilhar com ninguém, e você não comer nada, gera morte espiritual na nossa vida. Então, coloca aqui pra mim, né? Eu sou um rio, beleza? Ó, a Lumara colocou, amo liberar aquilo que recebi. Exato. O que a gente vai fazer? A gente só vai precisar entender de Deus qual é o lugar que é pra gente derramar a nossa água. Porque a gente não pode estar também por aí jogando pérolas aos porcos. Entendeu? Entenderam aí? Pegaram aí a chave. Você não dá fruto pra você comer. E quanto mais você, enquanto árvore, serve às pessoas, quanto mais você é como um rio, mais Deus derrama sobre a sua vida, mais Ele entrega pra você. Quanto mais Deus vê que você é generosa, Deus vê que você é fiel, como lá na parábola dos talentos, né? Quem tá no plano anual leu hoje Mateus 25. Quanto mais você é fiel, mais Deus entrega a você. Lá em Mateus 25, Deus diz o quê? Aquele que recebeu muito, né? Aquele que multiplicou o que recebeu, ele vai receber mais. Pri, aquele que enterrou o talento, aquele que guardou, que não multiplicou. O que acontece com o homem da parábola dos talentos que não multiplica? Ai, Pri, Deus deixa ele assim de canto. A Bíblia diz que Deus lançou ele no lugar de trevas, onde há choro e ranger de dente. Cuidado com o que você anda fazendo, com o que Deus entrega na sua vida, nas suas mãos. Beleza? Terceiro princípio, e aí depois dele a gente vai para a parte prática. Uma boa árvore, ela dá fruto constante. Gente, uma árvore, ela não é normal se ela só dá fruto uma vez na vida, tá? Ela precisa dar fruto com constância. Aí você tem que prestar atenção numa coisa. Cada espécie de árvore tem uma época de safra específica e um período específico para dar fruto. Por exemplo, uma tamargueira, que é a árvore que dá tâmaras. Você planta ela e você espera, em média, 70 anos para ela dar a primeira safra de frutos. Existem outras árvores, por exemplo, o pezinho de feijão que você bota lá no algodão. Quem já fez a experiência, né, do feijãozinho? O feijão você bota ele no algodão, no outro dia ele já tá lá começando a dar brotinho, ele é mais rápido. Então, uma árvore, ela dá fruto constante. Agora, é fruto constante de acordo com o quê, Pri? De acordo com o que Deus tem para a sua vida, tá? Quem vai dizer o ritmo da sua vida, a quantidade de frutos, de em quanto tempo você vai dar fruto, é Deus e você, beleza? Não fique por aí, né? Você sendo uma tamareira ou uma bananeira querendo dar fruto igual uma mangueira. Você tem que saber qual árvore você é aí no reino de Deus, tá bom? Então, eu quero agora pensar com você o seguinte. Uma árvore saudável, ela dá fruto sempre.
A constância, ela é a característica de uma mulher sábia e de uma mulher frutífera. Coloca aqui pra mim o seguinte, né? Abre aqui o seu coração. Todo mundo que tá aqui precisa, tem alguma área da vida em que precisa ser constante. No que é que você precisa ser mais constante hoje? Pri, é da minha vida espiritual. Ai não, Pri, eu preciso ser mais constante no meu trabalho, porque eu tenho um sonho de uma empresa, eu começo e eu paro. Porque eu não vejo logo fruto, aí eu desanimo. Pri, eu tenho que ser constante em oração, em intercessão pelo meu marido, porque eu oro, e aí eu não vejo ele mudando logo, eu paro no meio do caminho. Não, Pri, eu preciso ser constante em ler bons livros, em cuidar da minha mente, da minha vida intelectual. Eu preciso ser constante nos meus estudos. Em que é que você precisa ser constante? E agora eu quero dar pra você 5 coisas práticas, ou seja, eu já dei aqui toda a teoria. 5 coisas práticas pra você dar frutos, pra você ser constante aí em frutificar, certo? Ó, oração, ler a Bíblia, oração e leitura da Bíblia, na minha vida espiritual, ler a Bíblia, coloca aí, o que mais? Vai colocando. Ler a Bíblia, oração. Todo mundo aqui é só na vida espiritual, beleza. Eu, Pri, preciso ser mais constante com a minha saúde. Tem um negócio, gente, que tá anotado. Na minha agenda, eu vou abrir o meu coração pra vocês aqui, né? Nem sempre eu consigo cumprir, mas tem lá um alarmezinho, que é o quê? Responder caixinha de perguntas de vocês todos os dias. Que é o quê? Servir vocês, né? Compartilhando, tirando as dúvidas de vocês todos os dias nos stories. Vocês gostam, gente, de caixinha de pergunta quando eu respondo? Ó, eu quero orar mais, eu quero fazer jejum, eu quero cuidar melhor da minha mente, ler a Bíblia e orar. Eu quero ser constante em planejar o meu dia, ser constante na minha área sentimental, no trabalho, na minha vida espiritual, em todas as áreas. A Michelle já arredondou. Vanessa, na minha saúde e no meu trabalho. Tamo junto, Vanessa, te entendo. Preciso ser constante na oração com meu esposo, ler a Bíblia, em fazer o devocional. Gente, ó, todo mundo aqui tem alguma coisa aí que tá na pendência, beleza? Então, ó, tudo, Mandine colocou, show. Anota aí 5 coisas pra você fazer, pra você ser mais constante. Primeira coisa, pra você ser constante, você precisa ter um ideal, você precisa ter um modelo. Pri, qual é o modelo da nossa vida? Eu expliquei isso na nossa aula passada. Tem o replay dela lá no meu canal do YouTube. Não vou repetir aqui porque já tem na aula anterior, na 179, tá? Você precisa de um ideal e de um alvo para ser constante. Não existe constância sem que você tenha um ideal, sem que você tenha um lugar para onde você tá olhando. Se você não sabe para onde você não vai para lugar nenhum, você se perde, você para no meio do caminho. Ó, Suzete, que tava aqui na aula passada, né? E também já deve ter visto a aula de ontem do Leia Mais e Melhor, que a gente tá lá estudando sobre constância. O nosso alvo é o quê? Jesus. E qual é o alvo? Dar fruto. Show. Segundo ponto, você precisa fortalecer as suas raízes. Gente, uma árvore, se uma árvore, ela ficar carregada de muitos frutos, mas ela não tiver uma boa raiz para sustentar ela, no primeiro vento, ela vai cair. Pri, como é que você sabe disso? Porque eu já fui uma árvore de raiz fraca. Pri, o que é esse negócio, né, de ter raízes fortes? É a nossa vida espiritual. Quando a sua vida espiritual está bem, a sua saúde, consequentemente, vai melhorando, a sua vida emocional, os seus relacionamentos, o seu trabalho, todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida, elas são sustentadas pela sua vida espiritual. Quando você dá fruto na sua vida espiritual, as outras áreas da sua vida, elas são abençoadas. Então, a nossa prioridade precisa ser aquilo que aproxima a gente de Deus. Beleza? Terceiro ponto, você precisa ter uma visão a longo prazo. Eu não posso ser imediatista. Eu sei que eu fui chamada para frutificar. Eu sou uma plantinha. Eu tô no meio do meu processo. Se eu ficar agoniada querendo fruto antes da hora, eu vou desanimar, eu vou desistir. Então, eu preciso ter clareza de para onde é que eu estou indo. Eu falo sempre isso com as alunas, né? Quando a gente está pensando em planejamento. Então,
você precisa ter uma visão de futuro. Qual é a visão de futuro para as áreas da sua vida? Para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, para a sua família, para onde você quer viajar? Quais são os planos que Deus já falou para você? Quais são as promessas que Deus já colocou para você? Você tem isso anotado, desenhado, visto em algum lugar, tá? Você precisa ter clareza de qual é a sua visão de futuro. Quarta coisa, tenha clareza dos passos. Pri, eu já tenho a minha visão de futuro, eu já sei para onde eu tô indo. Eu já sei, por exemplo, vou pegar aqui o que foi a maioria, né? Ler a Bíblia. Pri, eu quero ler a Bíblia. Ok, vamos trazer clareza. Pri, eu quero ler a Bíblia toda em 2023. Então, até dia 31 de dezembro de 2023, eu quero estar com a Bíblia toda lida. Ok. Vai funcionar esse plano se eu pensar nisso hoje e só voltar dia 1º de dezembro para ler a Bíblia? Claro que não. O que você precisa fazer? Pegar a visão do todo, tá? E partir em pequenos passos. Então, no caso da Bíblia, o que você pode fazer? Ler 3 páginas da Bíblia por dia, que aí, lá no final, você vai conseguir ter lido a Bíblia toda. Estão entendendo? Então, você tem a visão do todo, e essa visão, gente, tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Tô colocando aqui o exemplo de ler a Bíblia, certo? E aí, depois, você vai dar os primeiros passos. Por exemplo, você já escreveu os seus sonhos e os seus planos para 2023? Coloca aqui para mim, eu já ou ainda não. Você já sabe onde é que você quer chegar na sua vida espiritual? Você já sabe quais são os marcos que você quer ter no seu trabalho ou na sua empresa? Você já sabe o que é que você quer conquistar enquanto família? Ai, Pri, eu quero conquistar uma viagem com a minha família, em que eu consiga levar todo mundo. Ai, Pri, eu quero na minha vida espiritual isso. Ó, eu já. Show, já escrevi. Ainda não. Comecei, parei. O bom é que eu tô vendo várias alunas minhas aqui no Eu Já, né? Ainda não. Eu sim, ainda não. Então, gente, ó, isso precisa estar escrito, você tem que ter clareza, tá? Quinto e último ponto. Você precisa organizar tudo isso como, Pri? Num plano executável. As metas, né? Elas estão lá tudo solta. Eu preciso traçar um plano. Então, por exemplo, digamos, vou colocar aqui, por exemplo, uma meta de trabalho. Eu, Pri, eu quero lançar um curso novo, tal e tal e tal e tal. Vai ser lá no mês de março, por exemplo. Quero lançar uma mentoria, um curso da Bíblia. Beleza? Ok. Eu vou esperar chegar o mês que eu planejei fazer aquilo no meu trabalho para começar a executar? Não, eu tenho que planejar hoje. Olhar de trás para frente. E aí, eu tenho que olhar e entender que a minha vida, ela não é só trabalho. A minha vida, ela não é só a minha vida espiritual. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar do meu filho. Então, você tem que olhar e planejar a sua vida, a sua rotina para chegar nesse lugar. Isso é o quê, Pri? Tirar do papel e aplicar. Lista de sonho, todo mundo faz. Só que não é todo mundo que quando chega lá no dia 31 de dezembro tem boa parte da lista e pode dizer assim: cumpri, deu certo, Deus abençoou, Deus abriu as portas, aconteceu. Muitas vezes a gente faz a lista, planeja, mas não chega nem em março. Quando chega em março, não sabe mais nem onde é que tá a lista. Não sabe mais nem aquilo que colocou, tá? Vamos lá. 3 passos ou 5 passos. Você precisa ter um ideal. 2, você precisa fortalecer as suas raízes. 3, você precisa ter visão a longo prazo. 4, você precisa ter clareza dos passos que você vai dar para chegar nessa visão. E 5, você precisa aplicar. Porque eu amo planejar, gente. Amo, adoro. Tenho um curso, né? Uma imersão só sobre planejamento, inclusive. Que eu compartilho como eu faço todos os meus planos. Mas um defeito que eu tinha tava lá o plano lindo, maravilhoso, cheio de frufru, com foto, com lista, né? Só faltava jogar glitter na tela do computador pra ficar assim, tudo lindo. Mas eu era péssima na execução. Então, não adianta você ter o plano sem você ter execução. Beleza?
Então, esses são os 5 passos. Agora, eu quero falar para você do seguinte. Eu faço o meu planejamento anual todos os anos, certo? Toda vida eu faço meu planejamento anual. Várias alunas aqui, que já estão aqui ao vivo, já fizeram o planejamento anual delas comigo de 2023 e já estão colhendo resultado. Gente, tem coisas que eu escrevi na primeira semana de janeiro e que já estão acontecendo, que já estão se tornando reais aqui, né, na minha família, no nosso trabalho, na minha vida espiritual, certo? Então, esses passos que eu dei pra você, esses 5 passos aqui, tá? Ter um ideal, fortalecer as raízes, visão a longo prazo, ter clareza dos passos e aplicar, eu explico todos eles em uma imersão que foi dividida em 2 encontros que são gravados. Cada um desses encontros tem, em média, 2 horas, 1h30 de duração. E eles fazem parte do meu pack de planejamento. O que acontece? Pri, normalmente vocês, né, chegam aqui comigo por causa do estudo da Bíblia. Só que aí as minhas alunas disseram assim, Pri, como que você consegue dar conta de tudo isso? Como que você dá conta de fazer aula, cuidar das coisas da empresa, cuidar do ASAF, ser pastora, cuidar das coisas lá da igreja que você serve com seu marido, tá? Como que você dá conta? E a resposta, gente, é planejamento. Então, eu peguei todas as ferramentas que eu uso. Primeiro, o planejamento que eu faço, gravei uma aula, expliquei, coloquei lá todas as ferramentas que eu uso. Como fazer o seu mural da vida abundante, como entender os pontos que você precisa melhorar da sua vida, como estabelecer as suas prioridades, planejar a sua rotina. Ficou tudo lá na nossa imersão, certo? E aí, além disso, eu peguei as ferramentas que eu uso, tá? No meu dia a dia para me organizar. Então, por exemplo, uma folhinha que eu faço meu devocional diário. Eu tenho alunas que, né, que imprimiram, eu uso aqui no iPad. Com a folha que eu uso para organizar a minha semana. Todas essas ferramentas eu juntei tudo e coloquei dentro do pack de planejamento. E aí, gente, esse pack, em breve, ele vai sair do ar. Por quê? Porque ele é para planejar 2023. Então, não vai adiantar ele estar disponível, tá? Lá no final do ano. Então, em breve, ele vai sair do ar. Pri, o que tem dentro desse pack de planejamento? 2 aulas gravadas em vídeo com as ferramentas, tá? Da imersão de planejamento. O estudo do livro Hábitos Atômicos. O meu é porque tá ali do lado. É uma aula completa que eu fiz estudando capítulo por capítulo do livro Hábitos Atômicos. Meninas, aguardem só eu terminar de explicar que eu vou já falar como é que vocês vão fazer para pegar o de vocês, tá bom? Imersão de planejamento, bora lá. Estudo do livro Hábitos Atômicos. Pri, como é esse estudo? Aula em vídeo, comigo explicando para você capítulo por capítulo do livro, tá? Terceiro, um planner semanal e diário, certo? Quarto, um planner de oração. O que é isso, Pri? Eu peguei o meu caderninho de oração, formatei ele, né, que antes eu fazia em caderno manual. Fiz uma arte bem bonita, coloquei dentro do pack para vocês. E também o planner de leitura. E dentro dele eu coloquei também o plano anual de leitura da Bíblia para você seguir, aquele que eu sempre posto. Pri, como que eu faço para pegar o meu pack? Comenta aqui na live a palavra plano que vai chegar o link para você. Pri, qual é o valor? Gente, só a imersão, certo? Se eu fosse vender só a imersão para vocês, ela seria R$ 127. Com todos os materiais, com tudo, né? Não vai ficar esse preço. O pack, ele tem um preço especial para ajudar vocês. Ele é só R$ 29,90, né? Não é nem a pizza que você paga aí no seu final de semana com a sua família, né? Uma pizza é bem mais cara. Então, Pri, eu entendi que eu quero frutificar. Eu entendi que eu quero melhorar, me organizar para melhorar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. O seu lugar é lá no pack. Beleza? Como que eu faço, Pri, para pegar o meu pack? Você faz como as meninas. Comenta a palavra plano, comenta só a palavra, tá? Sem nenhum acento, Liz. Só a palavra plano, que vai chegar o link pra você, tá bom? Tem gente aqui que já fez a imersão comigo. Ó, a Carol disse, o pack é perfeito. Tem várias alunas aqui que já fizeram, né, o plano. Já estão colocando em prática e já estão colhendo frutos.
Ó, pessoal, vocês que fizeram o mural da Vida Abundante e já estão colhendo os frutos, por favor, me chama no direct e me diz assim, Pri, já tô conseguindo, ó. Suzete, né? Su é aluna. Ó, Regina, comenta a palavra plano. A palavra-chave para você receber é a palavra plano. Beleza? Gente, a gente vai encerrar a aula, mas eu quero saber antes se vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre o PEC. Tudo que fazemos com a Pri é perfeito. Oi, meu amor, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Coloca aqui pra mim se você tem alguma dúvida. Ficou com alguma dúvida da aula de hoje? Pri, é no feed o comentário aqui, Val. Comenta aqui mesmo, na live, a palavra plano, que o meu computador já tá mandando automaticamente pra vocês o link, tá bom? Falem aí pra mim, dúvidas, alguma dúvida? Se não tiver dúvida, a gente bate o print e encerramos a nossa aula de hoje. Lembrando, gente, que essa aula, o replay, vai ficar disponível. Pri, eu comprei o combo. E qual é o segundo passo? De novo, o combo da sabedoria, ele é para você estudar a Bíblia, certo? Lá nele ele tem o curso completo de Tiago, versículo por versículo, e tem os devocionais de Provérbios 31. O PEC que eu tô falando aqui com vocês é o quê? É para quem precisa de organização e para quem quer planejar o ano de 2023, para você entender como eu faço meu planejamento, para você fazer o seu. Então, lá no plano, tá? Pri, quem está no Clube do Livro tem esse plano? Leise, meu amor, me chama no direct para eu conferir bem direitinho lá dentro da sua plataforma, tá bom? Você já tem lá, sim, a imersão de planejamento, viu? Me chama no direct que eu vou mostrar pra você, eu te mando um print da plataforma pra você ver aonde que ela tá salva pra você já assistir e fazer o seu planejamento. Beleza? Gente, sem dúvidas, vamos fazer o nosso print de hoje. E, ó, quem estiver fazendo a imersão, né? Quem estiver fazendo o seu planejamento, por favor, me marca quando você estiver fazendo o seu planejamento. Eu amo ver vocês executando, aplicando, colocando em prática. E, ó, sempre que algo que você colocou no seu plano, sempre que uma meta você conseguir realizar, se sinta à vontade para me contar, porque eu amo celebrar com vocês. Inclusive, uma dica extra, ó. Uma coisa, para vocês que ficarem aqui até o final, vocês vão ver. Uma coisa que eu faço, eu tenho um bloco de notas no meu celular. O título é assim, coisas boas, né, do ano de 2023. E aí eu vou anotando cada pequena coisinha que eu vou conseguindo. Então, consegui terminar um livro que eu queria ler. Consegui participei de algo lá na minha igreja que eu tô servindo. Levei uma amiga para visitar a igreja. Consegui fazer um jejum que eu queria fazer e eu não conseguia. Todas as pequenas vitórias eu vou anotando nessa lista. O ano todo na mesma lista. E aí lá no final você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus já foi fazendo na sua vida e você foi conquistando. É top pra quem gosta, pra quem tem o hábito de agradecer a Deus. Sim, Jaildes, fala comigo, tá bom, meu amor, no direct. Pri, como eu faço pra entrar no Clube do Livro? Euca, né? Meu bem, o Clube do Livro não está mais aberto. A gente abre ele uma vez por ano. A gente vai abrir de novo a turma de 2024. O que eu recomendo que você faça? Que você venha comigo para o meu curso Leia Mais e Melhor, que é o curso onde eu estou ensinando as alunas a terem o hábito da leitura e sobre como que eu faço o passo a passo para ler livros. Como que eu faço para marcar, para me concentrar, as anotações, para extrair o melhor, tá? O curso Leia Mais e Melhor está disponível. Tem o link dele na minha bio. E se você tiver qualquer dificuldade para encontrar o link dele ou para entender mais dele, fala comigo no direct, tá bom? Que eu te ajudo, te explico tudo sobre ele. Entra no Leia Mais e Melhor que você vai ficar feliz. A gente tá tendo aulas lá. Nosso primeiro módulo é sobre constância e sobre como firmar os hábitos. Deixa eu ficar quieta, senão vocês vão bater a minha foto toda torta. Vai! Feito? Compartilhem nos seus stories, tá bom? O print de hoje. Esse replay vai ficar disponível mais tarde lá no meu canal do YouTube. E eu coloco o aviso pra vocês
Assim que sair, lá no nosso grupo de avisos e coloco também nos meus stories, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe o restante da sua semana. Próxima quarta-feira nós estamos aqui firmes e fortes da nossa aula da semana, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Ótimo restante dia de semana.